Olá, queridos. É com muita alegria que nós hoje completamos o nosso 20º vídeo sobre final dos tempos. São vídeos curtos de 20 minutos que nós gravamos nesse período de pandemia. Nesse sentido, foi muito positivo. E esses vídeos que nós temos feito, ele não tem um objetivo assim de explorar teologicamente o final dos tempos. Isso é um estudo profundo, escatológico, que a gente chama, né? Escatologia, estudar o final dos tempos. Mas ele tem como objetivo, em primeiro lugar, demonstrar que nós estamos chegando, estamos aproximando, e são muitas as evidências, né? E com isso, o que nós queremos despertar é que todos nós estejamos firmes com Jesus, comprometidos com Jesus. Não é apenas ser simpatizante de Jesus, não é apenas conhecer Jesus. Ele nasceu de uma virgem, né? Viveu 33 anos, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Isso é conhecer Jesus, é muito bom. Mas ter compromisso com Jesus, conhecer Jesus e ser conhecido dele. Uma vez eu vi uma história de alguém que estava assim em outro país com necessidade, né? E imagina quem ele encontrou nesse outro país, o Pelé. E ele conhecia muito o Pelé, né? Sabia que o Pelé nasceu numa cidade chamada Três Corações, em Minas, Edson Arantes do Nascimento, que jogou no Santos, que jogou no Cosmo, nos Estados Unidos, conhecia tudo de Pelé. Então ele chegou dentro de Pelé e falou: nossa, Pelé, que bom eu te encontrar aqui, eu estou precisando muito de uma ajuda. Pelé olhou para ele e disse: olha, eu sou Pelé, mas eu não te conheço, eu não sei quem é você. E foi embora. Então, é lógico que nós não vamos dar ajuda para uma pessoa que conhece, então nós teríamos que em todo lugar estar compartilhando ajuda, o que seria uma coisa absurda. E a mesma coisa em relação a Deus, né? Jesus disse que no final dos tempos tem um momento que ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ô Senhor, mas nós falamos em teu nome, profetizamos, pusemos, não vos conheço, vocês praticaram a iniquidade. Então o nosso objetivo é conhecer e ser conhecido de Jesus. Isso é ter intimidade com ele, comunhão pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso objetivo, a gente estar preparado, a noiva estar se preparando para esse grande dia que muitos levarão sustos, porque muitos não serão parte dessa família de Deus, porque não se curvaram diante da pessoa de Jesus Cristo, não reconheceram ele como enviado do Pai. Então, o nosso objetivo é esse. Então, nós fizemos assim estudos introdutórios, né, falando de sinais, estudamos os sinais, como vai ser o final dos tempos, falamos de arrebatamento, falamos de juízo final, falamos de tribunal de Cristo, né? E hoje, por ser a nossa última mensagem, gostaria assim de estar quase fazendo um resumo, mas um resumo do quê? Muita coisa, né? São 20 vídeos, um resumo dos principais sinais. Eu gostaria de pegar apenas um sinal, que nós falamos dele em várias mensagens, né? Que é o principal sinal, que é o grande sinal de que Jesus está voltando mesmo. E esse grande sinal, nós vamos ver hoje, é a tecnologia da informação. Ela está na Bíblia, tanto no Velho Testamento, antes de Cristo, como no Novo Testamento, depois de Cristo. Final dos tempos tem uma presença decisiva da tecnologia da informação que nós vivemos hoje, né? Então eu vou pegar aqui um versículo do profeta Daniel. Daniel viveu mais ou menos 560 a.C., na Babilônia, quando Israel foi exilada na Babilônia.
E ele teve muitas revelações sobre o final dos tempos. Ele foi um profeta apocalíptico, né? Então, ele tem visões, e no último capítulo, capítulo 12, no verso 4, veja como as visões de Daniel encerram. Um anjo chega para Daniel e diz: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro. Quer dizer, fecha esse livro, Daniel, até o fim do tempo. Quer dizer, o fim do tempo, o livro novamente seria aberto, ou estaria assim à disposição das pessoas. E aí olha que interessante, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. O que significa isso? Que no final dos tempos vai haver uma explosão de conhecimento. Daniel diz bem claro isso, né? E muitas pessoas irão para um lado, para o outro. Nós temos a economia global, pessoas que viajam, aviões que não param mais, não, uma loucura. E no verso 9, 12, 9, o anjo diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Então veja que interessante. Então, depois de Daniel, parou. Aí nós vamos ver algumas profecias de Jesus, depois que ele fala também de tecnologia, e depois nós vamos chegar no livro de Apocalipse vivendo essa tecnologia. Então veja que interessante, Daniel mostra que vai haver uma explosão de conhecimentos, né? E hoje nós vivemos essa explosão de conhecimento. Então nós temos hoje o que eu chamaria assim atenção, é o que a gente fala de inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial? Inteligência significa conhecimento. Daniel está falando de conhecimento, né? E artificial significa alguma coisa que não é produzido pelo homem, mas é produzido pela máquina. Então, nós temos situações assim bastante interessantes, desde a Revolução Industrial, em que foram descobertas energias, locomotivas, máquinas, né? A máquina começou a substituir pelo menos o serviço braçal do homem. Mas hoje isso evoluiu tanto que a máquina substitui a inteligência do homem. Ela gera conhecimento, né? Então, hoje você vive na era, assim, olha, um exemplo simples dessa vacina contra o coronavírus, RNA mensageiro, né? A gente já chama de neuros artificiais, quer dizer, é alguma coisa que a inteligência artificial está por trás. Ela foi descoberta em 10 meses, precisaria 4 anos por isso, né? E o que essa vacina faz? Ela vai lá nas nossas células e treina as nossas células para não receber os vírus, né? Principalmente o coronavírus. Veja que coisa maluca, ela vai lá dentro. Então isso é de uma inteligência, né? Que a gente nem pode imaginar o que é isso. E isso daqui vai trazer curas para outras doenças, tudo de uma maneira assim, pela inteligência artificial. Nós observamos isso, né? Mas nós vivemos uma fase, por exemplo, de robótica, né? O robô, a gente fala, robô, hoje tem fábricas nos Estados Unidos que tem 100% de robôs trabalhando, não tem mais o homem, né? O homem causa problemas, o homem tem doenças, falta e erra, né? E os robôs não. Mas não pensa que o robô é só isso, né? Por exemplo, essas ligações constantes que nós vivemos recebendo aí, querendo vender coisas ou querendo preparar ciladas para a gente, né? Uma atrás da outra, mudando números, mesmo que você não atenda, é tudo feito por robô. Então nós temos, olha, até na minha área, que é a contabilidade, hoje essas rotinas do contador, escritórios de contabilidade, o robô está fazendo quase tudo. Guias, tudo que é necessário. Por exemplo, para a gente pedir uma certidão negativa na Receita Federal, né? A gente demorava às vezes um mês, um funcionário precisava estar atrás disso. Hoje o robô faz diariamente. Ele pede de todos os clientes, por exemplo, do escritório de contabilidade, a certidão negativa em todos os dias. Se houver um problema, o escritório avisa para o cliente. Então isso existe o chatbots, né? Que são aqueles robôs, né? Aquele software
que conversa e responde todas as suas perguntas, né? O que eu posso ajudar? Você faz uma pergunta para ele, ele responde. E é interessante que ele mesmo vai se autocorrigindo, ele vai se aperfeiçoando de tal maneira que ele vai resolver todos os problemas. Nós não vamos precisar mais de atendentes, né? Outras coisas, né? Por exemplo, o Deepfake significa uma espécie de avatar. Você pode criar um outro Marion, né, falando igualzinho a mim, e as pessoas não vão identificar qual é o verdadeiro. Né? Então, você entrando na internet, tem lá um vídeo com o Obama, que foi feito sobre isso, né? E tudo isso é muito assustador, né? Veja, carros autônomos, né? Interessante, daqui a um tempo você vai pedir um Uber, o Uber vem na frente da sua casa sem motorista. Isso já está acontecendo em alguns locais, né? Tudo isso é muito assustador, essa tecnologia. Então vamos ver agora como a Bíblia fala, como profetiza que no final dos tempos haverão situações em que a tecnologia vai prevalecer, né? Então, um versículo que eu trabalhei bastante nesses vídeos é Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse é praticamente o último sinal, né? Então, como é que pode? Hoje são 2 bilhões de cristãos no mundo para mais de 7 bilhões. Quer dizer, 5 bilhões não conhecem Cristo. Então nós precisamos milhões de missionários, né? Para que todo mundo conheça o Evangelho. Mas a gente sabe que isso já está acontecendo através dos meios de comunicações, TV, rádio, telefone, rede social, celular, né? Então, eu contei um exemplo de um pastor americano que tem uma rede de rádio que ele transmite em ondas curtas para vários países na língua daquele país. E as ondas vão, né? Ninguém pode reter as ondas do rádio, né? E de repente alguém está lá no seu radinho, entra, à noite, de madrugada, entra uma mensagem, né? E ele pode conhecer Cristo desse jeito, né? Nós tivemos um exemplo de uma TV americana que faz transmissão para o Irã, na língua deles, e testemunho de pessoas que se converteram em função de ver isso, né? Então significa que hoje nós estamos assim penetrando pela tecnologia da informação. Veja, a tecnologia, ela tem seu lado bom. Deus está usando a tecnologia, né? Nós sabemos que no final quem vai usar é o anticristo, mas a princípio Deus está abençoando, né? Então hoje são 3 bilhões de pessoas no mundo que têm internet. E outros que não têm internet, mas têm outros meios que se pode alcançar. Recentemente estava vendo um pastor numa cidade pequena de Minas Gerais, né? Um homem simples, mas um homem de Deus. Ele tem mensagens diárias e praticamente mais de 1 milhão de pessoas assistem a mensagem. Veja, se nós estivermos numa igreja, como é que nós vamos alcançar tanta gente assim, né? Se nós estivermos presos, né? Então, essa situação é muito interessante. Tem um amigo, né, que também tem um aplicativo, por exemplo, falando de drogas, ele é um ex-drogado, né? Falando de pornografia, ele é um ex-pornógrafo. E ensinando, esse aplicativo já teve milhões de visitações em todo lugar do mundo. Né? Então é uma coisa assim hoje que nós estamos alcançando, é maravilhoso isso em termos da tecnologia. Então Jesus disse isso, né? Que o evangelho seria pregado para todas as nações. Então vai ser também pela tecnologia, lógico, né? Nós devemos fazer a nossa parte, mas tem a tecnologia. Depois eu queria ler também uma segunda situação em que fala sobre, já em Apocalipse 11, que fala sobre a tecnologia que vai ser usada também no final dos tempos, né? Então eu peguei aqui um texto da Bíblia,
em Apocalipse 11, né, João descreveu Apocalipse, recebeu a visão há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos. Então ele fala de 2 testemunhas que vão estar possivelmente em Jerusalém durante 3 anos e meio pregando o evangelho, né? E essas testemunhas têm um ministério assim, tipo de João Batista. Elas falam contra o pecado e as pessoas se ofendem, as pessoas ficam assustadas, mas elas transmitem pela rede social para o mundo todo. Então o mundo todo fica vendo essas testemunhas, até que aparece o anticristo e, terminando o fim, Deus havia dado um prazo para essas duas testemunhas, elas morrem. E veja bem, olha que interessante, e o seu cadáver dessas 2 testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Por isso diz que acho que será Jerusalém, né? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha, todo mundo está vendo esses cadáveres, tá vendo? Então é uma transmissão via satélite, né? Uma coisa. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, e por quanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa que está dizendo aqui, que as pessoas vão ver e vão se comunicar, redes sociais, vão se dar presentes, porque aquelas testemunhas que incomodavam eles, né, morreram. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio de grande medo. As suas testemunhas ouviram com grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Quer dizer, todo mundo viu isso. Só pode ser pela tecnologia. E é uma coisa maravilhosa. E as pessoas não vão se arrepender, as pessoas não vão se render. Então veja, aqui é um texto claro que está falando sobre o final dos tempos, né? E que a tecnologia vai ser importante. Como é que João poderia entender isso? Ele falou sem entender, falou, mas que loucura, mas estou falando. Deus falou para mim, eu estou falando, estou profetizando, né? Então nós falamos de Daniel, falou sobre tecnologia, Jesus falou sobre tecnologia, e João por 2 vezes, né, fala em Apocalipse 11, agora Apocalipse 13. E Apocalipse 13 é tremendo, é um texto que todos conhecem. E foi-lhe dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui em Apocalipse 13 nós temos 2 bestas. A primeira besta é o anticristo, né, que vai ter um domínio econômico. Nós estamos vendo hoje que a ONU, órgãos estão se preparando para isso, né, que vai governar, pode ser um homem, pode ser um instituto, nós não sabemos, mas vai governar economicamente para trazer equilíbrio na economia mundial, vai ser tudo engano, né? E um falso profeta, a segunda besta, que vai ficar apontando para o anticristo, para que as pessoas confessem a ele. Então, poder religioso, poder econômico, poder religioso. E todos que não adoraram a besta vão ser mortos. Então, significa que pela tecnologia da informação, nós vamos ter lá uma pessoa lá no Alasca, né, que não está se curvando diante do anticristo, ele vai ser visto e vai ser morto. Então tudo isso é possível pela tecnologia da informação. Mas veja, esse texto continua, olha: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa, né, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Nossa, então isso é tremendo, né? Então, veja, vai existir um momento que haverá um controle sobre todas as pessoas. Nós já estamos vivendo esse momento, né? Ainda no princípio, mas já estamos vivendo, tá? E
tudo que você fizer vai ser controlado. Hoje nós temos assim essa leitura facial, essa parte da tecnologia que estuda você, que sabe todas as coisas sobre a tua vida, né? Então significa que dinheiro não vai haver mais, como eu disse. Então nós vamos fazer, quer dizer, nós não, né? Em nome de Jesus, mas os que têm a marca da besta vão fazer transações, tudo via celular, via digital, né? Nós temos um exemplo do Pix hoje, que ainda não é, eu creio assim, esse controle total, mas a Receita Federal, o Banco Central, todo mundo vai ficar sabendo, e para você comprar daqui uns dias até um cachorro quente na praia, você tem que ir com o celular, eles vão ficar sabendo seu CPF, vão saber tudo da sua vida, é um controle. Então veja como é que isso poderia acontecer na época de João, né? Mas está acontecendo hoje. Na China e em alguns países nós temos o que eles chamam de crédito social. As pessoas, aqui a gente chama como um cadastro positivo, já está iniciando, né? Que as pessoas vão ganhando pontuação pelo seu comportamento, você paga imposto direito, você tem um comportamento bom, sem preconceito, você vai ganhando pontos e com isso benefícios e favores, né? E se você cometer erros, toda essa tecnologia vai ficar sabendo, e você vai ter punições por causa disso, e você vai ganhar dinheiro, vai ganhar pontos se você denunciar pessoas que não estão cumprindo, coisas assim, né? Então, são benefícios e punições. Então, vai ser uma obediência cega, né? Porque tem o espírito econômico, o espírito religioso, e isso determina o final mesmo, o anticristo dominando. Claro, ele vai ser derrotado por Cristo, né? Com o sopro da boca de Cristo. Mas aqui é o momento da grande tribulação, um momento de grande sofrimento. Então, você nota que esse é o grande sinal que nós temos hoje, que Cristo está voltando, que Jesus está voltando. Isso pode acontecer em poucos meses, anos. Essa tecnologia já domina tudo, hoje está quase tudo, não é? Então com isso o anticristo vai reinar. Que Deus te abençoe, que você reflita sobre isso, que você possa meditar e informar para as pessoas isso, para que elas não cheguem pega de surpresas, né? Que você possa realmente estar se preparando para isso, né? Se unindo com Cristo, adorando o Cordeiro de Deus, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, se unindo, reunindo com irmãos, né? A igreja unida vai ser poderosa para suportar todo esse sofrimento, toda essa angústia, né? Até de não poder comprar e vender mais. Então, como vai ser isso, eu não sei, mas o Espírito Santo vai ser derramado sobre as nossas vidas, nós que somos cristãos, e nós teremos força, nós não precisamos ter medo, mas alegria. A palavra de Deus nos ensina para nós nos alegrarmos quando esse tempo estiver chegando, e esse tempo está chegando. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, e assim nós terminamos essa série do final dos tempos.